Caverna, bom dia. Hoje a gente vai continuar o papo que a gente estava tendo nas últimas 3 semanas sobre deck build. No vídeo de hoje, a gente vai falar da importância de interações e vamos destrinchar um pouco mais o assunto de interações dentro do deck build. Fechou? Eu sou a Lema Jean e mais uma vez comigo vocês estão vendo nosso querido carecão Leão Otávio. Satisfação, meu mano. Salve, salve, Janzinho. Como é que você tá, irmão? Graças a Deus, mano. Correria do caralho, mas tamo aí, firme. Ah, faz parte de ser adulto. É bom, mas é ruim. Ah, tá valendo. E Caverna, antes da gente continuar e falar do vídeo, continuar fazendo essa explicação e conversando com vocês, a gente vai falar dos parceiros. Vou começar falando dos dois parceiros que a gente tem cupons. Os cupons estão aparecendo dos lados aqui para vocês, em algum lugar aqui dos lados na tela. Do lado da sua cabeça. Primeiro parceiro, TCG Inbox. Essa é uma deckbox personalizada, mas eles fazem deckbox simples e personalizada. Mano, o melhor acessório que você pode ter de impressão 3D para TCG no geral é da TCG Inbox. Qualquer TCG que você for usar, mano, o produto dos caras é absurdo, só vai que é muito bom. Mano, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo, é o melhor produto que a gente tem hoje no mercado brasileiro. E tem um monte de produto legal, mas o da Sim. TCG é o melhor. E dos reis, o melhor playmat que a gente já usou de verdade, Caverna, de verdade, mano. É o Mano, melhor eu já tive. playmat que a gente já usou. Sem brincadeira. Antes de ter esse da dos reis, cara, eu acho que eu já tive uns 10 playmat que foi tudo pro saco, Mano, velho. eu já ganhei playmat de Pro Tour no meu primo, que era bom e não era tão bom quanto o da dos reis. É mais ou menos isso. E meu primo é pro player. Não é tipo um. Ele é pro player há mais de 10 anos. É foda. E aí vocês estão vendo os cupons, estão aparecendo na lateral. O da DCG, Lema 5% de desconto em qualquer compra que você fizer no site inteiro da dos Reis, da TCG. E na dos Reis, Lema 10. 10% de desconto no site inteiro, em qualquer compra que você fizer no site da dos Reis. É muito bom. E a gente queria falar de um parceiro hoje, que esse não é produto que a gente vai vender para vocês, então espera para ouvir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? A gente tem um parceiro no canal que a gente nunca divulgou efetivamente, porque foi meio que a gente já tinha combinado. Como vocês sabem, a Mila é uma lhama que está aqui com a gente no canal. Ela faz alter, ela faz umas alter absurdas, inclusive, a gente sempre fala dela. Mas a Mila, ela tem a maior comunidade de Commander da América Latina, ela e o marido dela. Ela é dona ela e o marido são donos da comunidade Comandeiros. Que, meu, é uma puta comunidade gigante. Foda, gigantesca, gigantesca. Eles fazem um trabalho muito bom com a comunidade. O Comandeiros é uma comunidade absurda. E a Caverna tem uma parceria desde o começo com a Mila, basicamente, com a Mila e o marido, com a comunidade do Comandeiros. E eu queria divulgar para vocês o grupo que o Comandeiros tem de tribal, do Tribal Wars, que é um grupo antigo, que eles herdaram do Markovs, inclusive, e de tribal. Eles fizeram um campeonato, inclusive aqui em São Paulo, esses dias, absurdo, bombou muito. Foi Inclusive muito da hora. foi na freguesia do O, Manó. Foi bem legal, loja, né? A galera lá compareceu, deu uma quantidade legal. Gente boa, a Mila falou que é dona da loja também. Sim. E aí, assim, a gente vai deixar o link da comunidade Tribal Wars na legenda do vídeo também, para vocês entrarem. Fica atento nas regras, porque eles têm uma banlist própria de alguns comandantes e algumas regrinhas, mas é super tranquilo, a comunidade é muito foda, certeza que vocês vão gostar. E, mano, jogar um tribalzinho é da hora, certeza que o bagulho é louco, só vai. Eu sou suspeito porque eu tenho alguns. Mano, o único... Cara, que tribal que eu tenho? Agora que você falou, né? Eu tenho o meu tribal de tribal, que é um tribal de metamorfo, que para eu jogar no Tribal Wars, eu acho que eu teria que mudar o comandante pro Morofon, porque o meu comandante hoje é o Urdragão. E eu tenho o meu tribal de ratos também. Eu acho que tribal eu tenho. Eu sempre gostei de jogar de tribal, então eu tenho. Eu já tive mais, hoje eu tenho um pouco menos, mas ainda tenho alguns pra poder brincar aí.
Então, Eu tô até mas pensando em remontar o meu tribal de Goblins. o meu ainda tá montado. Não sei, o seu é um bracket 4 da hora demais. Sim. Eu tenho tribal de Mas, Ó, já começou a falar, vai. Goblin, Elfo, Tritão, Fungo e Saprofita, o de Elementais, o de Tribal, que é o de Changeling. Eu já tive de Vampiro, já tive de Fada. E agora eu tô montando um tribal de Hydra também. é, eu foco mais no tema do que na tribo, mas ainda assim, muito da hora. E vamos aproveitar que a gente tá falando de decks que a gente monta e já vamos puxar, porque é Vamos, muito puxar. legal que a gente já começou a falar desse assunto. Vamos só puxar a vinheta, daí a gente já entra no assunto de vez? Bora então, roda a vinheta. Caverna, vamos falar. Dessa vez a gente vai falar de interação. E, mais uma vez, né, é um assunto que parece tão tranquilo, parece que quando a gente fala de falar de interação é, na ótica do deck build, parece que é uma coisa É que óbvio, né? é tão óbvia, né? Mas não é, nem sempre é, porque Meu, a gente tem que pensar que quando a gente está montando um deck, ele tem todas as cartas que a gente coloca num deck, na maioria das vezes, exceto bracket 1, na maioria das vezes, nos outros brackets, as cartas têm um porquê de estar lá e tem um porquê da gente estar jogando não, o jogo da forma que a gente deixa eu está só jogando. discordar de você. Eu acho que no bracket 1 tem um porquê muito mais específico pra estralar do que simplesmente estratégia. Ah, não, mas aí é diferente, porque você não coloca uma interação porque ela é forte ou porque Não, por isso que eu falei, o ela custo de não mana é é, baixo. ela é uma coisa, são cartas especificamente dentro de um tema. É Ah, não, diferente, mas sim, é isso só. não é disso que... Ah, não, sim, não é disso que eu estou dizendo, nesse Uhum. sentido. Porque é isso, quando a gente está pensando numa interação e quando a gente está pensando em que cartas que eu vou colocar no deck, é interessante a gente entender que, por mais que existam pacotes de cartas legais para a gente usar e cartas que são genericamente fortes, que você pode colocar em qualquer deck para interação, é interessante a gente entender a função que aquelas cartas têm dentro do deck e por que elas existem lá. Porque você colocar uma interação só porque ela é forte, pode te ajudar, dependendo do bracket que você tá. Sim. Mas é jogar com interações no deck é muito mais sobre saber o que fazer e quando fazer ela do que ter uma interação para sair destruindo e anulando qualquer coisa só porque eu não gosto. Sim. Sabe? Inclusive, quem joga. Isso acontece muito, principalmente pra quem tá começando a jogar. Porque às vezes a pessoa, quando tá começando a jogar, ela fica um pouco com medo de nome de cartas, porque já ouviu que a carta é forte, então não importa, tem que anular. Só que às vezes a carta não vai interferir yongas nenhuma com o jogo dela, seria ajudar a segurar os oponentes dele, mas a pessoa, por não saber a hora certa de usar certas interações, pode prejudicar o próprio jogo. Exatamente. Exatamente. E aí a gente entra no ponto principal quando a gente fala de interação, que é a obrigação é da mesa de interagir com a mesa. Não é obrigação do cara que está jogando de controle, não é obrigação do cara que está jogando de azul. A obrigação é da mesa de interagir com a mesa. Sim. E é isso, tá? E aí, assim, eu vou tirar um cavalo da frente, antes da gente continuar falando, porque aqui na caverna nós achamos, a gente está trazendo alguns números quando a gente estava falando de ramp na semana passada e essa semana agora falando de interação. A gente está trazendo alguns números que é para vocês usarem como base, não é para usar como regra fixa, né? Só para vocês se nortearem para quando vocês estiverem montando um deck. Nada do que a gente está falando aqui é uma regra fixa, é mais um norte para ajudar a direcionar algum deck build de vocês, deixar as coisas um pouco mais consistentes. Sim. E aqui na caverna, a gente sempre volta na teoria do cubo e nos números que o cubo pode trazer para a gente. Então, a gente sempre acredita, na maioria dos decks, que 8 é um número bom de interação. Sim. Tá? Entre 8, se o seu deck for
Eu não tô nem contando decks muito range e nem decks muito controle. Entre 8 e 12 no máximo interações, para a maioria dos decks é um bom número. A gente tá contando onde, vamos colocar assim, a gente tá colocando as interações onde a interação não faz parte do plano de jogo. Não, mas nenhuma interação faz parte de plano de jogo. Não, Jean, Não, Jean, eu tô falando, por exemplo, um deck control, um deck mid-range que tem a sua estrada do jogo. Fazer você acertar todas as peças e ter um mass control maior. Isso faz parte da sua estratégia. A gente está falando de uma. Entendi o que você quer dizer. Entendeu o meu ponto de vista? A gente está falando de uma Entendi o que você quer maneira dizer. um pouco mais genérica, onde as interações, independente da sua estratégia, vão ser necessárias para você conseguir chegar a ela. Não que essas interações sejam parte do seu caminho para chegar a você ganhar, entendeu? Sim, não, exatamente. É por isso que nem na semana passada, ramp não é plano de jogo. Sim. Interação não é plano de jogo. Ele pode fazer parte da estratégia, ele pode fazer parte, e ele deve fazer parte do seu deck. Por quê? Quando a gente falou do plano de jogo lá 2 semanas atrás, o plano de jogo é o caminho que meu deck vai tomar. Só que para eu conseguir pegar essa estrada do plano de jogo e executar o que meu deck quer fazer para tentar ganhar, vão haver percalços ao longo desse caminho, né? Porque vão interagir com a gente, vão anular nossas coisas. O jogo vai acontecer. Por isso que é importante a gente ter interação também, ter ramp também, e estar preparado para fazer esse jogo. Então, todas essas pontes que a gente está fazendo nessas últimas, semana passada e essa, é para trazer esses meios de fazer o jogo acontecer. Sim. Né? Porque o ramp é uma forma de fazer o jogo acontecer, de acelerar o jogo. A interação é uma forma de tirar coisas importantes e que vão te prejudicar. Ou mesmo que você pode usar como peça de política também, para conversar e para conseguir chegar em algum lugar por causa de alguma coisa que está te prejudicando. Sim. E muitas vezes não só tirar empecilhos da mesa, como ajudar você a continuar a proteger as suas peças de jogo para você poder continuar jogando. Porque Exatamente. interação, não, digamos assim, a interação não é só você anular uma carta anular não, como assim? Anular você estaria se protegendo. Não é só você destruir as coisas do seu oponente, tirar recurso dele. Para você poder continuar, que vai estar os recursos que vão estar te atrapalhando. Proteger os seus recursos também é importante e é considerado uma interação. Tudo aquilo que você vai jogar, que vai interferir diretamente com as suas cartas ou as cartas dos oponentes, são interações. Exatamente. Exatamente. E isso é muito importante quando a gente está pensando, em interação. Porque é isso. E aí a gente volta naquele ponto que interação não é obrigação do jogador que está de controle, do jogador que está de azul. Não é obrigação de um jogador só interagir com a mesa. A mesa tem que ter condição de interagir com a mesa. Né? Isso quer dizer o quê? Que você pode sim usar uma interação para um PF, um Beast Within, qualquer porra que você quiser usar para destruir alguma coisa que está prejudicando mais os outros oponentes do que você, em nome da mesa e de fazer a mesa rodar melhor. Você pode fazer isso se você quiser. Mas a obrigação é da mesa de ter interação para lidar com as coisas da mesa nesse sentido, entende? E falando de Commander, especificamente, que é o nosso foco aqui, a politicagem e a mesa se unir muitas vezes para poder parar uma ameaça que vai acabar com o jogo naquele momento é muito importante. Então, os acordos, a conversa entre os jogadores ali. Pô, galera, ó, se a gente não parar agora, todo mundo vai morrer. Ah, mas você tá falando isso porque você vai ganhar o jogo? Não, eu tô falando isso porque senão todo mundo vai perder. E aí eu queria usar esse gancho que você deu para... Vai aparecer na tela para vocês agora. Eu vou mostrar um Moxfield meu com o meu deck de dolinho. Tá? É um dolinho 4 cores. A gente já falou. O primeiro lembrando deck que a gente fez foi falando desse deck de dolinho.
E nem é sexta-feira, já tem música aqui rolando nessa altura. Patson. Não, você Faz é parte, louco. faz parte. Você é louco. Vamos lá. Eu vou aumentar o tamanho um pouco aqui para vocês, mas o importante agora não é tanto o tamanho. Esse é o meu deck de dolinho. Esse deck é um deck que ele normalmente, quando eu jogo de dolinho, eu sou a ameaça da mesa. Sim. Ponto. Tá? Eu tenho 9 interações nesse deck, tá? Não é um deck controle, não é um deck que foi feito para segurar o jogo. Eu quero só fazer o meu jogo de botar land no campo e dar dano. As interações que eu tenho aqui são pontuais e foram pensadas para me ajudar a fazer o meu jogo e tirar coisas e interagir com a mesa de forma que eu consiga continuar caminhando em direção de fazer Valakut e de poder matar a mesa com dano ou com um monte de trigger de dolinho. Né? E aí vocês podem olhar, eu tenho alguns counters, né? Tem, ó, Misdirection, que é um pseudo counter, oferta irrecusável, Arcane Denial, Veto de Dovin e Negate. Eu tenho 3, 4, 5 counters nesse deck. 6, né? Porque tem o Spell Pierce também. Tenho 6 counters nesse deck. E esses counters, eu ponho counters de baixa mana, porque meu intuito aqui é ter eficiência e poder ter coisas que podem anular as ameaças que eu sei que vão ser usadas para interagir comigo. Então, ó, não criatura, não criatura, não criatura e não criatura. A única coisa que anula genérico aqui é o Arcane Denial. O Misdirection não é um counter por si só, ele muda alvo. Mas é quando roda uma interação, genérico, né? Então, usou alguma coisa, algum bicho que o ETB vai destruir uma criatura só, Misdirection para mudar o alvo. Não é habilidade, né? Para ele mudar o alvo de mágica só, mas ainda assim. Por quê? As coisas que vão destruir as minhas permanentes normalmente são não criatura. Então eu consigo anular alguma coisa e interagir com a mesa. Eu tô com essa carta aqui que na mesa que impede ETB, essa criatura. Swords. É um encantamento, Beast Within. É uma Glacial Chasm, Beast Within. Beast Within. E aí, mais uma vez... E oferta irrecusável também ajuda bastante nesse caso também. Oferta irrecusável também ajuda bastante nesse caso. E aí... Não, oferta irrecusável não, é o presente generoso, desculpa. Presente, porque eu não tenho presente generoso. É que eu confundi, eu pensei em um e falei outro, desculpa. Tá bom. Mas os dois funcionam, né? Uhum. Nesse caso. E aí, o Otávio, mais uma vez, eu vou pedir pro Otávio falar sobre a experiência jogando contra, para não parecer que eu tô sendo... Tô falando muito mais do que o deck realmente é. Alguma vez, eu já fiquei sem interação para me proteger ou para fazer alguma coisa com a mesa? Só quando você tem muito, quando todo mundo te foca. Porque daí você não tem resposta suficiente. Mas se for coisa pontual, geralmente é difícil tirar suas coisas. Exatamente, porque aí entra a questão. E a resposta do Otávio foi exatamente o gancho para tudo que a gente está falando até agora. Quando o jogo está acontecendo e eu não sou a maior ameaça, a mesa interage com a mesa de tal forma que as minhas interações também conseguem contribuir para o jogo e proteger as minhas coisas. Sim. Agora, quando é minha responsabilidade interagir com a mesa toda, porque quando um jogador vira o foco da mesa, a mesa se junta para tirar aquele jogador primeiro, é um jogador interagindo com a mesa toda, tendo essa responsabilidade. E quando isso acontece, ninguém, se o jogo tá equilibrado, ninguém consegue interagir com a mesa inteira. Sim. Não tem como. Não tem como. E na maioria das vezes, ninguém consegue. Eu não consigo. Interagindo, eu não consigo. No máximo, a gente vai tentar fazer política, conversar, dar um papo para tentar manter alguma coisa que pode me ajudar em campo. Ele vai tentar ganhar no Gogó, mas só nas cartas em si, você, todo mundo... Faz parte do deck build. Não, faz parte do jogo, mas não faz parte da deck build. Exatamente. E aí a gente entra nessa questão. E aí, ó, por exemplo, eu vou mostrar outro deck para vocês. Desculpa, que tá no extremo... Nossa, desculpa, caverna mesmo.
tá no extremo do que a gente está falando. O meu deck de Senhores do Nazgûl. Esse é um deck Bracket 4, tá? Esse é um deck Hard Control. Isso que significa que eu tenho as 29 instantâneas, se não me engano, 27 são Interações. cartas que interagem, que destrói coisa, que mata coisa, 27 ou 28. Tá? Ó, o que não é? Tutor Místico tem 26, porque Consulta Demoníaca não é, Tutor Místico não é e Nexo não é. Então, das 27, 26 são interações. Dark Ritual também para fazer. 25 são interações. 25 cartas de interação para eu poder fazer o meu deck rodar, para eu poder jogar, para eu poder anular, para eu poder controlar a mesa do Mas jeito isso que já faz segurar o parte do jogo. seu plano de jogo. Mas nesse caso, a interação é um dos casos que a interação. Na verdade, não é a interação que faz parte do meu plano de jogo. O que faz parte do meu plano de jogo é ter volume de instantâneas e feitiços sendo castadas. Para eu poder ter um volume grande de bichos 3/3 que o Senhor dos Nazgûl cria. A questão é que eu escolhi como parte da estratégia que esse volume de instantâneas fosse como interação. E aí eu reduzo a velocidade do meu deck, eu faço ele virar um deck hard control e eu uso essa mecânica como plano de jogo, né? Para fazer o deck rodar. E aí esse deck, ele segura bem o jogo na maioria das vezes. Já aconteceu de eu zicar e é triste demais quando eu... Eu tive já um deck da Azami, que é um monoblue full control. Cara, eu controlava muito, mas se eu quisesse controlar a mesa inteira, eu não conseguia. Não tem como. E ó que, meu, era um deck chato de jogar. Eu acho que já chegou a jogar contra ele. O seu deck da Azami? É. Não. Tá, inclusive meu deck, a boa parte dele foi pro Jean, né? A Azami e o Mente sobre Matéria. A Azami mente sobre matéria e mais umas coisas. Eu sei que a base dele, a base de bicho, tudo foi pra você. Cara, era um deck que era full control, mas ali ele não consegue controlar a mesa inteira. Então você tem que saber, quando você tem interação, mesmo independente se for parte da sua estratégia ou não, principalmente no caso que a gente está falando, é o caso de não ser, use com sabedoria, não seja precipitado, não se empolgue com isso. Por quê? As cartas, muitas vezes, que você vai colocar ali em interação, vão poder te salvar o jogo de você ganhar, salvar o seu jogo para você conseguir ganhar, como também salvar o jogo da mesa para ninguém perder. Então, você tem que balancear muito bem pensando nessa questão. E realmente, por exemplo, um deck agro. Você vai colocar os meus decks agro que eu uso, eu coloco um pouco menos de interação. As minhas interações são interações mais globais. Que nem uma intervenção heróica, por exemplo, que é uma interação que eu gosto de usar muito, principalmente no meu deck de elfo, que é um elfo bola que eu preciso de volume na mesa e bater de uma vez. Geralmente, quando eu chego com volume bom pra já ganhar o jogo, vão tentar dar uma global. E eu preciso proteger. Exatamente. Então, o número entre 8, eu acho por exemplo, muito menos que 8, eu já acho que fica um pouco difícil. Eu uso, às vezes, 5. Menos que isso, eu acho que fica muito pobre seu deck. Então, eu acho que falta coisa para você jogar. E aí é importante a gente lembrar que podem existir formas dessa interação acontecer. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui nesse deck. Porque aqui, ó, meu deck do Jetmir. Faz tempo que eu não tenho esse deck, eu nem sei se o Otávio já jogou contra essa lista. Joguei. Eu sei que eu já joguei contra um Jetmir, mas faz muitos anos. Era um Jetmir Stacks meu que eu tinha. Não, acho que essa lista eu não joguei contra, não. Se vocês olharem, eu tenho Path, Swords, Boros Charme, Calamity Wake, chamado de Ladamri numa interação, Corpo de Chamado, 1, 2... Isso aqui não é interação. Boros Charme chega a ser interação, sim.
Não, nunca usei como interação, só como proteção. Um, E dois, não deixa três. de ser uma interação, porque você, Tem... não se Pode esqueça falar. que a proteção das suas criaturas também é uma interação. Também é uma interação. Então o Boro Proteção também é Charme acaba interação. entrando como uma interação também. Justíssimo, justíssimo. Você tá certo. A Chromas Will, todas são cartas de interação. E aí, isso é importante também da gente lembrar, né? A interação ela pode ser como forma de proteção, ela pode ser como forma de alguma coisa para lidar com alguma coisa na mesa. Você até pode usar efeitos. Deixa eu ver se eu tenho algum efeito de ETB aqui. Ah, Que meu, pode. Não. pra você, um exemplo bom de interação que não era game change, virou e eu, apesar de eu ter sentido, mas eu gostei, é o Aura Shards. É exatamente O aqui, ó. Aura Mangle Shards Horde. é uma forma de interação recorrente ainda. Principalmente quando você Bastante. está jogando contra uma mesa onde tem muitas peças de stacks através de artefato Encantamento e e artefato. encantamento. Cara, o Aura Shards é uma máquina. Ela salva jogo. Sim, pra caralho. E aí a gente também pensa, ó, tem outras formas de interação. Eu tinha um deck, essa lista minha é antiga, tá? De Izan, Monogreen. Uma das formas de interação que esse deck tem é Reclamation Sage e Manglehorn, que são criaturas que têm ETB. Sim. Só que como o efeito do Izan eu posso usar em Instant Speed, eu consigo tutorar essas cartas em resposta a alguma coisa e interagir destruindo alguma coisa, matando Sim. alguma coisa, tendo algum efeito que pode lidar com a mesa também. Era isso aqui que eu queria mostrar. Se você tem um deck de Cisei, por exemplo, 5 cores, você pode usar a habilidade da Cisei nesse mesmo efeito, para interagir com a mesa. Né? Isso também é importante de acontecer e de pensar quando a gente está falando de ter formas do deck de interagir com a mesa. E aí é isso. A proteção também é uma forma de interagir com a mesa, no sentido de que você vai garantir que as suas peças vão estar em jogo tempo suficiente para você conseguir executar o que você quer executar. Exato. Né? Por isso que... E a gente está tentando falar isso desse jeito porque tem muita gente que roda pouca interação, que não gosta de interação, que fala que, mas se interagir comigo eu vou te matar porque você anulou a minha peça que ia me fazer ganhar o jogo. Mano, às vezes você. Uma outra interação. Muita gente acha ruim, mas, por exemplo, a pessoa tá com uma criatura muito forte. Cara, que você sabe que ela vai virar um problema, só que você não tem como dar uma interação direta com ela. Às vezes você pode jogar, tipo, aquela pessoa ela vai se tornar uma ameaça. Você ataca com as suas cartas, as suas criaturas mais fortes para tentar induzir a pessoa a bloquear para você poder lidar com aquilo também. É uma forma de interação. Exatamente, porque quando a gente pensa em interação, a gente também está pensando no tempo de jogo. Sim. Mais uma vez. E aí é importante a gente entender o que está acontecendo no jogo, entender como o jogo está desenrolando, porque é isso. Se eu não tenho obrigação de interagir com a mesa inteira, como que eu vou saber quando interagir? E é isso, tem que olhar o jogo, tem que analisar o jogo, tem que entender o que as cartas que estão sendo jogadas fazem, né? Para você saber se eu devo destruir aquela carta agora, se eu devo esperar uma janela de resposta para destruir numa hora que pode ser melhor e que pode dificultar mais para a pessoa responder o que eu estou fazendo. Isso tudo é muito importante quando a gente está falando de interação. Por isso que não é só colocar carta para colocar Path, Swords e 3 counter no deck e um Chaos Warp e você tem interação. Sim. E outra coisa, gente, não é porque algum oponente interagiu com você que ele tem que ser seu inimigo mortal da mesa. Isso, Exatamente. isso às vezes, cara, você como jogador que está sendo atingido pela interação do seu amigo, entenda, você foi uma ameaça, você precisaram interagir com você. Isso faz parte do jogo. Não é porque aquela pessoa tem alguma birra com você, não, eu não quero deixar o cara jogar. Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes as pessoas têm birra sim. Não, eu Mas tô às vezes falando não. num jogo onde todo mundo tá de boa, entendeu? Tá bom, sim. Sim. Existe, quando tem a questão pessoas envolvidas, tem a personalidade, tem algumas coisas que interferem. Mas num jogo padrão, onde
todos querem ganhar, às vezes, quando interagem com você, é porque você está sendo ameaça. Exatamente. Exatamente. Por isso que o cara que tava com uma peça muito forte, que ia fazer ele ficar mais perto da vitória, fica puto com você quando você destrói aquela peça. Sim, mas o cara que fica Não é porque puto. você mirou nele, é porque você deixou ele mais longe de ganhar. Exatamente, gente. Não é o cara assim, o cara não tá deixando eu ganhar. Não, não é que ele não tá deixando você ganhar, realmente. Se os outros pudessem, eles também não deixariam. Porque todo mundo tá querendo ganhar. Então não levem pro pessoal, deixem o jogo desenrolar. Porque às vezes você vai lá, o Jean vai lá e destrói uma criatura muito importante minha. Eu vou lá e mato o Jean por birra, só que, eu vou matar o Jean nesse turno e no próximo turno eu vou perder pros outros dois. O que adiantou? Então, também, entender que as interações são necessárias para o andamento do jogo. Exatamente, Caverna. Exatamente. Então, eu acho Caverna, que a gente já falou o suficiente, né? falamos até demais, se bobear. Se ficou alguma dúvida, se você quer complementar com alguma coisa que você acha que a gente não falou sobre interação e sobre a importância e como usar interação no deck build, no jogo, e como pensar ela, deixa aqui nos comentários para complementar o que a gente falou. Vamos trocar essa ideia também, vamos engrandecer a comunidade sobre como melhorar o deck build e a forma de pensar o jogo. Otávio, meu mano, satisfação mais uma vez de você estar aqui com a gente. Satisfação foi minha. Só não esquecendo, cupom Lhama5 para TCG, cupom Lhama10 para Dos Reis e link do Tribal Wars vai estar na nossa descrição. Entra lá na comunidade de comandeiros no Tribal Wars, que com certeza vocês vão gostar. O Tribal Wars é muito legal. Vocês, mano, só vai que é da hora. Então é isso. Tchau, tchau. É nóis. Satisfação, Caverna.